gente vai ver o verso. Esse verso está aqui no quadro, é o verso 47 do capítulo 6. É um verso interessante. A Bhagavad Gita são 18 capítulos, são 700 versos. E Prabhupada, na introdução, ele explica que os 6 primeiros capítulos são como a capa da Bhagavad Gita, os 6 últimos capítulos são a contracapa. Os 6 capítulos intermediários é realmente o recheio, né? O tema mais importante, que é Bhakti Yoga, a gente vai encontrar entre os capítulos 7 e 12. E esse verso que escolhemos hoje é o último verso do capítulo 6, que é um verso bastante conclusivo, que já nos coloca em contato com o tema principal, como eu disse, é Bhakti, que é o yoga da devoção amorosa. Então, repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Agora o verso Yoginam. Yoginam. Dos yogis. Api. Também. Sarvesham. Todas as espécies de. Madgatena. Refugiando-se em mim. Pensando sempre em mim. Antaratmana. Dentro de si mesmo. Shraddhavam. Com plena convicção. Bhajate. Presta transcendental serviço amoroso. Yaha. Aquele que. Man. Para mim. O Senhor Supremo. Saha. Ele. Me. Por mim. Yuktatamaha. O maior yogi. Mataha. É considerado. Então a tradução é a seguinte, vocês podem repetir também. De todos os yogis, aquele que tem muita fé, sempre se refugia em mim. Pensa em mim. Dentro de si mesmo. E me presta transcendental serviço amoroso. É o mais intimamente unido a mim. Em yoga. E é o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. Então vou repetir o verso. De todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. Significado dado por Srila Prabhupada. Aqui a palavra bhajate é significativa. Bhajate tem sua raiz no verbo bhaj, que se usa quando se quer expressar necessidade de serviço. A palavra adoração não pode ser usada na mesma acepção de bhaj. Adoração quer dizer venerar ou mostrar respeito e honra a quem é digno, mas serviço com amor e fé é especialmente dedicado à suprema personalidade de Deus.
pode-se deixar de adorar um homem respeitável ou um semideus, e então ser chamado de descortês. Mas ninguém pode eximir-se de servir o Senhor Supremo e escapar de uma condenação. Todo ser vivo é parte integrante da suprema personalidade de Deus e assim, por sua própria constituição, todo ser vivo é designado para servir o Senhor Supremo. Deixando de fazer isso, ele cai. O Bhagavatam, 11º capítulo, verso 3, fornece a seguinte confirmação disso. Yaisham Purusham Sakshat Atma Prabhavam Ishvaram Na Bhajanti Avajananti Stanad Brashta Patanti Adaha. Quem não prestar serviço e negligenciar seu dever para com o Senhor primordial, que é a fonte de todas as entidades vivas, de certo cairá de sua posição constitucional. Neste verso também se usa a palavra Bhajanti, portanto o termo Bhajanti é usado apenas em relação ao Senhor Supremo, ao passo que a palavra adoração pode ser aplicada a semideuses ou a qualquer outra entidade viva. A palavra Avajananti, usada neste verso de Srimad Bhagavatam, também se encontra na Bhagavad Gita. Avajananti Mamodha. Somente os tolos zombam da suprema personalidade de Deus, do Senhor Krishna. Esses tolos põem-se a escrever comentários sobre a Bhagavad Gita sem uma atitude de serviço ao Senhor. Por conseguinte, não podem distinguir apropriadamente entre a palavra Bhajanti e a palavra adoração. Tem mais cadeirinha? Não, pega a cadeira e coloca aqui. Senão o joelho começa a reclamar. Talvez ali. Aqui? Vamos continuar. Todas as espécies de práticas de yoga culminam em Bhakti Yoga. Todos os outros yogas não passam de meios para chegar ao ponto de Bhakti em Bhakti Yoga. Yoga, na verdade, significa Bhakti Yoga. Todos os outros yogas são avanços rumo ao mesmo destino. Bhakti Yoga. Do início do Karma Yoga até o fim do Bhakti Yoga, é longo o caminho para a autorrealização. Karma Yoga, sem resultados fruitivos, é o começo desse caminho. Bom, aqui a explicação é meio longa. Eu vou parar por aqui e comentar um pouco, conforme eu disse, né? E aí vocês podem participar também com perguntas. Eu vou ler mais uma vez o verso, que é o seguinte: Yoginam apisarvishan mangatenantaratmana shradhavam bhajate yomam same yuktatamomataha. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. Deixa eu Prabhupada aqui. Então estamos aqui lendo um verso que define muito bem assim, qual a essência dessa literatura, porque esses 18 capítulos que eu mencionei no início, todos eles tratam de yoga, cada um um certo nível, porque segundo Srila Prabhupada, yoga é como uma escadaria que vai nos conduzir à conexão com Deus, né? Só que para que a gente consiga se conectar, certamente nós vamos ter que passar por vários estágios. A gente não pode estar preso ao nosso ego,
né, cheio de desejos egoístas e com muitos maus hábitos, imediatamente fazer essa conexão. A gente vai precisar. Escuta, esse ar não é bom ligar, não? Vocês não estão sentindo calor? Eu não sei. Apesar do clima aqui lá fora não está tão quente, mas aqui. Olha a Carlinge. A Carlinge está cada vez mais usual, né? Eu acho que acabou o jogo. Se chegou já ali. Tá frio? Tem que ligar o ventilador. Ligou? Deixa eu, acho que o pessoal está chegando também, não vou ficar aberto. Uma porta gelatória. Então vamos tentar de novo. Onde eu estava? O que eu estava falando? Da escadaria do yoga até chegar. Eu sei, eu estava só testando. Então, a Prabhupada fala disso, né? Às vezes a gente pensa, existem várias modalidades de yoga, tem Karma Yoga, tem Jnana Yoga, e eu faço esse tipo de yoga, mas não é essa ideia que a Bhagavad Gita passa, não. A ideia é que existe só um caminho, que ele compara a uma escadaria, e a gente vai passo a passo se elevando até chegar ao ponto desse verso, de nos tornarmos plenamente conscientes de Deus e com a nossa consciência fixa nele. Isso naturalmente se torna possível só quando nós desenvolvemos ou despertamos o nosso amor espiritual, né? Porque antes disso, a ideia de tentar focar a nossa mente em Deus é impossível. A gente tem um exemplo aqui nesse mundo, quando uma pessoa ama a outra, ela medita o tempo todo nela, né? Geralmente nosso guru dá o exemplo da mãe. A mãe está sempre meditando no filho. Ela não precisa plantar bananeira, né? Fazer um processo respiratório de yoga. É uma coisa espontânea. Porque o amor cria um estado de meditação completamente natural, espontâneo, mas até chegarmos a esse ponto, muita coisa tem que... todo um caminho para nós recuperarmos essa relação amorosa e espontânea. Ainda ontem, fizemos um programa em Niterói, e numa determinada pergunta eu citei um exemplo que cabe aqui também, que é o exemplo de uma pessoa que quebra o braço, aí ela coloca o gesso, né? E depois que ela tira o gesso, o que acontece? O braço já não tem mais aqueles movimentos, né? Vai precisar fazer fisioterapia para que o braço recupere o movimento. Então, de alguma forma, a gente está num sentido engessado. Nós estamos aqui cobertos por um corpo, nascemos nesse mundo muitas vidas, identificados com personagens que não somos, e de alguma forma a nossa verdadeira natureza agora ela está latente, ela não está se manifestando. Então, para que a gente consiga recuperar, diríamos assim, os movimentos naturais da alma, que seriam movimentos movidos pela relação amorosa, a gente vai precisar de uma fisioterapia, né? Uma prática. Por isso que existe o que é chamado de sadhana. A palavra sadhana é traduzido como uma disciplina, a fisioterapia. É uma pessoa que entende, poxa, realmente eu não sou esse corpo material, essa personalidade, eu sou uma alma, e como nós lemos aqui, essa alma, ela é uma parte integrante de Deus. Isso é um ponto muito importante que a Bhagavad Gita repete, porque a visão que geralmente a gente tem, pelo menos aqui no Ocidente, né, que Deus pode até existir, mas ele é uma coisa e eu sou outra, né? A gente pensa assim, a visão dual. Mas a visão que a Bhagavad Gita passa não é essa. A ideia da verdade absoluta é que só existe Deus, é a única verdade.
todas as outras verdades são verdades relativas. Quando nós usamos o termo verdade absoluta, nós estamos dizendo que não existe uma segunda verdade, né? Senão Deus, enquanto verdade absoluta, seria relativo. Absoluto significa tudo. Então tudo está dentro dessa grande verdade. Existem incontáveis verdades relativas dentro dessa verdade absoluta. E a Bhagavad Gita passa a ideia de que Mamaya Vansha Jivalo, que o ser vivo é uma parte integrante, faz parte dessa verdade. Não é, como eu disse, que não é uma coisa, eu sou outra, algo tão distante, até porque Deus não está nada distante, né? Ele está em tudo, Ele está dentro da gente, Ele é tudo. Tem uma passagem também muito interessante de um yogi que queria saber onde Deus estava. Ele tinha uma devoção muito especial pelo Senhor Shiva, que é um grande, que é o maior de todos os devotos. Ajuda aí, Shiva. Bom, então esse yogi, ele queria saber onde Deus estava de qualquer maneira, ele era muito sincero, e ele prestou muita adoração ao Senhor Shiva, fez de tudo para que o Senhor Shiva aparecesse diante dele, e finalmente o Senhor Shiva apareceu, vendo o esforço dele, perguntou: o que você quer? Aí ele disse: Senhor Shiva. Primeiro ele foi em êxtase, né, de ver o Senhor Shiva, reverenciou o Senhor Shiva, toda aquela parte. Mas disse: Senhor Shiva, eu faço o que você pedir, para você me dizer onde Deus está. O que você mandar fazer, eu faço, para você me dizer onde Deus está. Aí o Senhor Shiva disse: eu faço o dobro, para você me dizer onde Ele não está. Né? Porque o conceito que a Bhagavad Gita transmite de uma pessoa que se ilumina é isso: Vasudeva Sarvaniti, que ele vê Deus em tudo. Vasudeva, como nós cantamos aqui no início, o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A palavra Vasudeva, Vasu significa habitante e Deva divino, aquele que habita tudo, que está dentro de tudo, que é a vida de tudo. Inclusive, Krishna também diz aqui na Gita: Mata Parantarananyad Kinchit Asti Dhananjaya, que não há verdade igual ou superior a mim. Tudo repousa em mim como pérolas ensartadas num cordão. Vamos concentrar na palestra. Não há verdade igual ou superior a mim, tudo repousa a mim como pérolas ensartadas no cordão. Ou seja, existe a presença de Deus para manter tudo isso, né? Como essas coisas são mantidas, né? Muito místico. Todas as existências são muito místicas, né? Os universos, a própria nossa vida, nosso corpo, existe ali uma inteligência por trás disso, mantendo tudo. Então esse conceito de Deus sendo tudo, e ao mesmo tempo vendo também que existe uma diversidade, mesmo dentro desse conceito, Bhagavad Gita diz que uma pessoa, quando ela se ilumina, ela entende basicamente três coisas. E ela não confunde essas três coisas. Isso é chamado Tattvadarshi, alguém que viu a verdade. A palavra Tattva significa isso. A verdade enquanto até categoria, ou seja, existem três categorias. Existe energia material, que é uma categoria, uma Tattva, chamada Maya Tattva, ou podemos chamar de Apara Prakriti, que é a natureza inferior. A matéria é uma energia de Deus, no sentido é Ele, mas é uma energia separada, não tem vida própria, né? Como esse pedestal, por exemplo, essa cadeira de plástico, é só matéria, não tem consciência, não tem vida, mas é uma energia de Deus também. Ele é a fonte, só que é uma energia inferior. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria é Jiva Tattva, que é entender o ser vivo, que é o que nós somos, que dá vida à matéria, que dá vida a esse mundo, que é a própria consciência. O nosso corpo, por exemplo, ele é feito de matéria, mas nós estamos dentro do corpo e damos consciência a esse corpo. A presença da alma dentro do corpo faz com que o corpo tenha consciência, né? Então essa segunda etapa, vocês têm que prestar atenção para aqui na prova. 3 etapas.
A primeira é a energia material, Maya, energia inferior, sem vida, sem consciência. O segundo tato é a energia espiritual, que dá vida à matéria, que é o que nós somos. E terceiro é Ishvara, é Deus, que é a fonte de tudo isso. Né? É o controlador supremo, a palavra Ishvara, o controlador. Então temos que entender e saber o que é o que. Por exemplo, qual é a nossa confusão? Às vezes pensamos que somos matéria, essa tato inferior, e não somos. Ou às vezes pensamos que o ser vivo é Deus, é outra ilusão. Então tem que entender bem, Deus, energia material e energia espiritual, que a entidade viva. Tudo faz parte de uma única verdade, mas o ser vivo, ele é considerado uma energia superior à energia material, porque, como eu disse, ele dá vida a esse mundo. Então, entendendo isso, nós vamos entender também que, embora sejamos uma energia superior, uma energia espiritual, como aqui na leitura de hoje foi dito, nós decidimos abandonar a nossa condição original, o mundo espiritual, e estávamos lá no mundo espiritual e vimos aquela nuvem de energia material, que tecnicamente é chamada de Mahatattva, e ficamos curiosos e fomos lá, é aqui. E uma vez aqui recebemos um corpo material e nos identificamos. Não sei se essa senhora está aqui, mas ela falou uma coisa engraçada, né? A gente estava ali fora, né? E aí estava algum comentário, não sei o que foi o início da conversa, mas eu comentei de umas fotos muito lindas desse mundo, lugares maravilhosos, aquelas praias lindas e cachoeiras, e a gente estava falando sobre isso, aí eu falei, isso ainda é só penitenciário, né? Imagina o mundo espiritual, né? Isso aqui é muito lindo, mas é só penitenciário, né? Daí ela falou uma coisa muito engraçada. Eu falei, aqui é a versão tabajara do mundo espiritual. Eu falei, vou usar, que eu gostei dessa. Versão tabajara, né? É só o reflexo. Então a gente, agora estamos nessa condição, e essa identificação com o corpo é todo o nosso problema, segundo a Bhagavad Gita. Para quem já leu, para quem conhece um pouco da história, né, desse diálogo de Krishna e o guerreiro chamado Arjuna, no início da Bhagavad Gita, Arjuna estava completamente numa condição de muita ansiedade, de muita a autoestima dele foi lá para baixo, ele estava vendo só problemas, ele tinha que enfrentar uma grande batalha que incluía combater parentes e amigos, ele perdeu toda a força, a mente dele ficou completamente agitada, e finalmente ele pediu para Krishna ajudá-lo e orientá-lo para ele sair dessa condição, né, dos seus problemas emocionais. E Krishna disse, Arjuna, é isso, você, a primeira coisa, tem que entender que você é uma centelha de Deus. A primeira coisa que a gente tem que entender, Aham Brahmasmi. O Vedanta Sutra começa dizendo isso, que é uma meditação que a gente tem que praticar diariamente, colar nos espelhos da casa. Aham Brahmasmi significa, eu sou espírito, eu não sou matéria. Porque se a gente quer falar em espiritualidade, se a gente quer falar em vida espiritual, a gente tem que partir do ponto que eu sou espírito. Né? Se a gente parte do ponto que eu sou matéria, qual é a lógica de ter vida espiritual? Não é que eu sou matéria, mas quero ter uma experiência espiritual. O que acontece é exatamente o contrário. Eu sou espírito e estou tendo uma experiência material. Mas a vida espiritual é a verdadeira. Né? Então temos que partir desse ponto, entender que para a alma que é eterna, para a alma que é consciência plena, e também bem-aventurança, são 3 atributos, Sat, Chit, Ananda, eternidade, consciência plena e bem-aventurança total. Para a alma estar dentro de um corpo que exatamente nos coloca na posição contrária. O corpo é temporário, perdemos a consciência, a gente nem tem consciência de quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos. Ninguém aqui dessa sala sabe quem é. Entendo que eu sou uma alma, mas mesmo assim, essa alma tem uma identidade espiritual, não é só um lençol branco piscando no escuro, né? Uma alma. A alma é uma personalidade. Existe uma pessoa dentro da gente
que está adormecida, que é pura, que tem todas as virtudes. Até porque, como eu disse, é uma parte de Deus, assim como Deus é completamente perfeito e puro, né? Ele é purna, completo, perfeito, e todas as emanações dele também são purnas, perfeitas e completas. E agora nós estamos numa condição incompatível, estamos incompletos, imperfeitos, e porque perdemos a conexão com esse purna, assim como uma centelha. Quando ela perde a conexão com o fogo, ela também perde as suas qualidades, ela perde a sua luz, ela perde o seu calor, embora ela tenha também calor e luz. Então ela se afasta, ela perde, e ela, quando se conecta, reconecta, ela readquire essas qualidades, né? E entendendo isso, a gente vai entender uma coisa que hoje em dia as pessoas costumam falar exatamente o contrário, pelo menos os praticantes de yoga. Eles insistem em dizer, yoga é uma coisa, religião é outra. Na verdade, não. A palavra religare do latim, a palavra yoga do sânscrito, são sinônimos. O problema é que a religião, hoje em dia, ela simplesmente é uma versão tabajara também. Dessa verdadeira religação, que é uma coisa amorosa. Não é uma coisa motivada materialmente. Quando você fala numa relação amorosa, não existe uma motivação material. E o que a gente vê nesse mundo é que a relação com Deus inverte a nossa verdadeira relação com Ele. Ou seja, Deus é meu servo, né? E eu tenho uma lista de supermercados, de desejos, e a igreja boa é aquela que vai satisfazer meus desejos, né? Por um preço barato. Então, isso não tem nada a ver com o verdadeiro espírito amoroso que é natural entre a alma e Deus, né? Isso não tem nada a ver. Tanto é que existem muitas religiões, assim, pelo menos do ponto de vista caixinha, materialmente falando, né? Muita gente tentando botar Deus numa caixinha, né? Que é modos absurdos. Muitas religiões, muitos religiosos e poucas pessoas boas, né? A religião não produz esse amor espiritual, e sem o amor espiritual ninguém é muito bom. A pessoa só é boa, como esse verso diz, né? Quando ela desperta espiritualmente, e ela então, quando passa a amar a Deus, ela entra no modo gratidão, no modo de autossatisfação, no modo de felicidade, que naturalmente a relação amorosa não é só com Deus, porque a gente entendeu que Deus é tudo. Então ele tem uma relação amorosa com ele mesmo e com o mundo, né? Como Jesus diz, ele sintetizou muito bem. Você ama a Deus e ama ao próximo. A ideia de amar a Deus sem incluir o próximo e sem incluir a si mesmo não está certo, né? Não é nem o que Jesus diz, nem o que a Bhagavad Gita diz. Então esse verso é muito importante porque também mostra que o processo do yoga é você se tornar, ou melhor, você recuperar a sua consciência de Deus, você ser consciente de Deus, você recuperar essa compreensão, e por isso, como eu disse, tem vários níveis, né? O primeiro nível que a Bhagavad Gita apresenta chama-se Sankhya. A palavra Sankhya significa discernimento. Primeira coisa, discernir, que é que nós falamos no início, tem 3 status, 3 verdades, temos que entender isso. Existe a matéria, existe Deus, que é a fonte da matéria, e existe o ser individual, que somos nós. Esse mundo é uma combinação de matéria e espírito, mas a nossa condição aqui é temporária. Nós temos que, assim, e além dos nossos interesses físicos, do interesse das demandas do nosso corpo, dos nossos sentidos, de procurar o interesse do verdadeiro eu. Porque na prática a gente vê isso. Por mais que tenhamos algum tipo de êxito nesse mundo, o vazio permanece, né? Porque a alma, ela está fora do seu habitat, como um peixe fora d'água. Pode dar tudo para o peixe, milhões de euros e toda a parafernália tecnológica mais assim, de ponta, as mulheres mais lindas, ou os homens, o peixe, eu não sei. Hoje em dia não tem essa mais, né? Mas de qualquer forma, o peixe nunca vai estar feliz, ele precisa voltar para a água. E a gente não consegue ficar feliz aqui. A felicidade, que é a cereja mesmo no bolo de uma pessoa que
recuperou sua consciência espiritual. Krishna tem um verso muito belo no capítulo 2, que ele deixa bem claro que a felicidade é algo que é uma herança, ou é um prêmio que só um transcendentalista pode obter mesmo. Senão, não teria lógica. Se uma pessoa pode dar as costas para Deus, pode, sei lá, ser egoísta, intolerante, cheio de desejos mundanos, e ainda assim vai ser feliz, alguma coisa estaria errada, né? Dentro do contexto cósmico. Então, o que Krishna diz é Nasti Buddhir Ayuktasya. Esse verso começa explicando um ponto muito importante. A palavra Buddhi significa inteligência espiritual, esse discernimento que eu disse, essa compreensão do que é esse mundo, né? E a palavra Ayukta é muito interessante. A palavra Yukta significa conexão. É a mesma raiz do verbo Yud. Da palavra Yud vem a palavra Yoga, que é o processo de se conectar, e a palavra Yukta é a própria conexão. Então o verso diz, Nasti Buddhir Ayuktasya. Uma pessoa que não tem uma compreensão filosófica profunda, ela não vai se conectar. Não é só praticando asanas, ou respiração, só as posturas, não é. Isso pode ajudar, mas temos que entender. Temos que ter buddhi, uma inteligência purificada. Então, sem essa inteligência, ayuktasya, nós não nos conectamos, e nachayutasya bhavana. E se nós não nos conectarmos, bhavana, nós não vamos segurar a nossa mente, nós não vamos conter os nossos impulsos materiais, nós não vamos ter controle da mente, e nachayutasya shanti. E se nós não controlarmos a mente, nós não vamos conseguir shanti, a paz interior. E finalmente, a Shantasya Tapsukha. Se nós não atingirmos a paz interior, nós não vamos encontrar felicidade. Então, olha só que interessante, né? Sem compreensão, você não se conecta. Sem se conectar, você não vai controlar sua mente, seus impulsos. Sem controlar os impulsos da mente, você não vai estar em paz. E sem estar em paz, você não vai encontrar felicidade. A última linha diz isso. A Shantasya Tapsukha. Sem paz, como podemos falar em felicidade? Então, por isso que é dito, são vários degraus. A primeira coisa é entender. Por isso que o primeiro tema que Krishna explica na Gita é Sankhya, esse discernimento, essa compreensão, pelo menos básica, para a gente poder interagir com a matéria de uma forma que a gente não vai se envolver karmicamente, não vai se enredar ainda mais. Pelo contrário, vai conseguir atuar nesse mundo com uma certa liberdade, entendendo que, poxa, a matéria também é uma energia importante, ela está aqui por algum motivo e eu posso fazer um bom uso dela dentro de um contexto espiritual, porque isso é sabedoria, usar a matéria dentro de um contexto que seja favorável, né? Então, é essa forma de usar a energia material e usar a nossa própria natureza, isso é explicado muito bem no capítulo 3, que é intitulado Karma Yoga. Quer saber karma? Karma não é só aquela lei que toda ação acarreta uma reação. Karma significa agir. Vem do verbo krita, que é agir, né? E Karma Yoga é agir espiritualmente, saber se comportar nesse mundo de tal maneira, como eu já disse, que a gente não vai ficar enredado. Isso é Karma Yoga. Mas para isso você precisa de sangue, que é um conhecimento básico. E à medida que você aprende a lidar um pouco e dá uma desapegada e se livra dos excessos, aí você começa a se atrair por Jnana Yoga, o conhecimento espiritual, que é o 4º capítulo. A gente começa a despertar um interesse por uma compreensão mais profunda. E o Jnana Yoga, o conhecimento, nos leva a Bhakti Yoga, essa devoção espiritual. Porque não há possibilidade de, eu comecei a entender toda essa complexidade desse universo, toda a beleza do Criador, todos os arranjos maravilhosos que Ele faz, e estou cada vez mais entendendo a sua identidade transcendental, e naturalmente nós nos apegamos a Ele, né? Essa relação é algo natural, porque somos parte. Assim como a mão é parte do corpo, e para ela é completamente natural servir o corpo, né? É completamente natural. Tem esse exemplo no Bhagavatam, que a mão pega o alimento, leva para a boca, você mastiga,
e o alimento vai para o estômago, e quando o alimento chega no estômago, todo o corpo é beneficiado. Você não vê uma mão querendo comer, em vez de eu vou comer, tem conta própria. Né? Tem como, né? Quando a mão toma essa decisão, ela não se dá bem. Ou então, se uma mão estiver separada do corpo, ela não vai ser feliz, né? Não existe, ela nem vai, pelo menos na vida real, na família Adams até rola. Mas na vida real, a mão desconectada do corpo, né? Então, nós somos uma parte. E é como outro exemplo que é dado, é a raiz da árvore. Se você molha a raiz, a árvore toda é beneficiada. Nós somos folhas da mesma árvore. Deus é a raiz da nossa existência. Essa ideia de servir a Deus, não é que Deus é egoísta, ele é egocentralizado, é que ele sabe. Né? Como a árvore, quando a árvore quer que a água vá para a sua raiz, ela não está sendo egoísta, porque ela sabe que todas as folhas vão ser beneficiadas. Isso não é egoísmo. Agora, enquanto nós não entendemos que somos parte, a ideia de servir a Deus parece, poxa, eu tenho que servir a mim mesmo, porque nos achamos algo separado. Isso chama-se maia, ilusão, de achar que dá para ser feliz sem estarmos conectados com Deus, sem estarmos em harmonia com Ele. Isso não é possível. Então, como eu disse, primeiro discernimento, depois Karma Yoga, saber interagir com esse mundo. Esse processo de interagir corretamente com esse mundo vai despertar um interesse filosófico, que ele é latente também, querer entender cada vez mais, né, o que eu vim fazer aqui, qual é o propósito dessa existência, né? Isso também vai nos conduzir a Bhakti, e o verso de hoje mostra a perfeição dessa Bhakti, esse amor espiritual que nos torna um meditador espontâneo. Você vai estar sempre em consciência de Deus, como eu disse no início do exemplo da mãe, né? Esse exemplo é dado pelo nosso mestre espiritual, e eu vi várias vezes uma situação como essa lá em Teresópolis, que eu vivi muitos anos. A gente tinha um templinho que ficava no meio de um lago, que quem já foi a Varajabon me conhece, tem um lago, né? Mas agora a gente construiu outro templo, então era lá que aconteciam os eventos. E era muito comum, as pessoas sempre nos visitam, aí chega lá uma mãe com filho, sei lá, uns 8 anos, todo mundo cantando, feliz, aí começa a palestra, aí a mãe senta para assistir a palestra e o filho sai fora, né? Não vai sentar. Aí ele sai para brincar lá fora, ali no lago, na beira do lago, e a gente vê claramente que a mãe está prestando atenção na palestra, mas ao mesmo tempo ela tem um segundo canal que está no filho, qualquer coisa ela vai sair correndo, ela não vai. Né? Então, quando nós nos tornamos realmente conscientes de Deus, onde quer que você esteja, em qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer situação, você está ali, mas você não perde a sua consciência. Não depende, eu preciso estar no templo, eu preciso estar nos Himalaias. Não precisa nada disso. Né? Essa ideia que essas desculpas que a mente encontra, eu preciso deixar de trabalhar, eu preciso largar. Não precisa de nada. A Júnior foi exemplo disso. A Júnior era um guerreiro, e os primeiros argumentos que ele deu na Bhagavad Gita foram exatamente isso. Não, Cristo, eu quero sair daqui, desse local, desse campo de Kurukshetra, quero ir lá para a floresta. Quero uma mudança externa. Eu quero deixar de ser um guerreiro e me tornar um mendicante. Todas as propostas dele foram arranjos, mudanças externas, e Krishna falou, Júnior, só tem que fazer uma mudança interna, uma mudança de consciência. Você tem que desenvolver uma visão espiritual. Porque é assim, né? Na explicação básica do Mantra Hare Krishna, que Prabhupada dá, ele fala que tem 4 níveis de consciência. O físico, que é o sensorial, que é o mais baixo, depois tem o mental, o intelectual e o transcendental. Então, enquanto nós estivermos no nível físico, nós vamos perceber esse mundo com nossos olhos físicos, com nossos sentidos físicos, e a gente vai estar vendo uma coisa muito superficial, um pedacinho só da realidade. A gente vai precisar cada vez mais avançar para ter uma visão mais ampla desse mundo. E o conhecimento proporciona isso. Krishna diz que devemos buscar a verdade nos aproximando de um Tattvadarshi, que é um guru, aquele que vê a verdade, que tem essa visão da verdade.
E como eu disse, tato é aquela palavra que eu disse no início. Entende as tapas, entende o que é matéria, o que é espírito, o que é Deus, e não mistura as coisas. Essa é a ideia. Então temos que ter, e quando a gente tem essa visão, aí a gente não se confunde mais. E para isso a gente realmente tem que se dedicar a sua diária ao estudo, né? Senão não é possível. Então a ideia de que podemos nos tornar um Tattvadarshi, um vidente da verdade, isso é muito interessante, porque parece até contraditório, no sentido de que as escrituras dizem que os nossos olhos, qualquer um dos nossos sentidos, são limitados, são defeituosos. Mas, Krishna explica que você, para se tornar um Tattvadarshi, você não está vendo esse mundo com esses olhos, você está vendo esse mundo com olhos do conhecimento, é outro nível de visão. Então a gente tem que parar de olhar nossos problemas, a nossa vida, o nosso entorno com a visão física. Temos que olhar com visão espiritual. E com visão espiritual, a gente vai ver que tudo sob controle. Está ruim, mas está bom. O caos está sob controle, né? Senão a gente vai ficar politizado, dualidade, e com raiva, e amigos, e inimigos. Não tem nada a ver com yoga, não tem nada a ver com vida espiritual. Absolutamente nada a ver. Então essa plataforma de ver tudo com olhos do conhecimento é o que a gente pode chamar de Sattva-guna, é o modo da bondade. Entrar nesse modo da bondade, numa frequência que a gente consegue ver além da superfície. Tem uma palavra muito interessante no capítulo 2 da Bhagavad Gita, um termo, na verdade, que é muito conhecido pelos devotos, que é Paramdrishta. Já ouviram, né? Já ouviu, Jovem? Já ouviu? Gosto superior. Paramdrishta, que é traduzido como gosto superior. Mas ao pé da letra, a tradução é melhor. Porque Drishti é visão, né? E Param é superior. Então, Paramdrishta não é só o gosto superior, que é baixado, é mais gostoso que a boga, o que não é isso. É que você começa a ver acima da superfície. Você tem uma visão Paramdrishta acima da visão material. Senão, nosso processo, alguma coisa está errada. Se a gente está cantando Hare Krishna, somos devotos, etc., mas se a gente continua olhando tudo materialmente, não fizemos a mudança. Então, esse Paramdrishta, que faz você ver tudo acima da superfície, te deixa numa condição de tranquilidade, de autocontrole, de satisfação, e aí sim você sente esse gosto superior que a vida espiritual proporciona. Então é isso. Eu vou ler mais uma vez o verso, porque o João chegou tarde. Tá, João? E de todos os yogis, aquele que tem muita fé, e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. Então é isso. Para quem já leu o Yoga Sutra de Patanjali, quem pratica yoga sabe, né, que o yoga, o propósito é chegar nesse estágio de dhyana. Yamas, asana, pranayama, até chegar nessa meditação. O Bhagavad Gita fala a mesma coisa. Temos que chegar ao ponto de praticar essa meditação, e essa prática meditativa, esse estado meditativo se torna natural quando nós nos tornamos conscientes de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, no processo de vocês tem meditação? Tudo que a gente faz é uma meditação. Todos os itens, o canto, a leitura, cozinhar, tudo é uma meditação. Essa ideia de que eu vou meditar 15 minutos por dia, não existe isso. Tudo bem que existem alguns processos que não são tradicionais, só para você esvaziar a sua mente, tudo bem, mas isso não é meditação. É algo positivo, legal. Mas a meditação, segundo o Patanjali e Bhagavad Gita, é o estágio mais elevado do yoga. Para você meditar, você tem que ser uma pessoa avançada em yoga, porque tem que passar por yamas, até chegar em dhyana, senão você não medita. Não dá para fixar a mente, entrar nesse samadhi, nessa meditação, tendo um monte de desejos materiais, sendo intolerante, tendo inveja, tendo inimizade com as pessoas, ficando bolado com tudo. Não tem como. Tem que eliminar tudo isso para você estar
Tá? Então a ideia que Krishna passa é que a meditação, o estado de consciência, é na verdade o estado de consciência natural. Quando nós recuperamos a nossa consciência, nós somos conscientes de Deus, estamos o tempo todo conectados, onde quer que estejamos, e independentemente do evento, da situação, tudo é motivo para você, assim, se conectar cada vez mais. Então, muito obrigado, Hare Krishna. Perguntas? Tudo bem? Você já viu algumas vezes? Não pensar. Legal. Então, assim, você falou uma vez sobre controle da mente para não cair em certos estilos do material. E diante desse mundo cheio de sensações, cheio de estímulos, e essa palavra controle especificamente no caso de uma sensação de dualidade, assim, porque eu sinto que é fácil cair numa ilusão de se identificar com o eu que controla. E qual o método assim, para não entrar no eu identificado com o eu que quer controlar e acaba criando muitas dualidades, de certo e errado, e isso pode ser. Tem dois níveis, né? Tem o nível de controlar a mente e tem o nível de você conquistar a mente, que é um nível ideal. Mas ninguém vai conquistar a mente sem primeiro controlá-la. Então, num sentido é positivo você entender, você ser um observador e ser a pessoa que está exercendo esse controle, pelo menos no estágio. Isso é natural, não dá para pular diretamente para outro estágio. Eu sempre comento, a primeira vez que eu cantei Japa, sabe o que é aqui no Rosário, né? Foi em 79, no aterro do Flamengo. O templo nosso é um templo bem pequenininho na Hermenegildo de Barros, na Glória. E eu comprei uma japa, primeira vez que eu fui no templo, né? E um devoto me deu um cartãozinho com manta, eu nem sabia cantar. Direitinho, sabia, mas aquela coisa, né? Ele fala, você canta o rosário lendo aqui, não medita em nada, só fixa nessas palavras, Hare Krishna, Hare Krishna. E o que vai acontecer? Você vai entrar numa vibe aí, né? Eu vou cortar a visão, Aí peguei o cartão, fui lá para o aterro, comecei a cantar e fixar, aí que eu entrei na tal da vibe. Estava bem bom. Aí de repente, foi muito interessante, a minha mente, ela como se fosse descolada assim na minha cabeça. E ela começou a me atacar. Sabe aquela coisa de, não, sai daí, vamos fazer. Aí, caramba, foi muito interessante isso, porque eu tive uma realização forte de que eu não sou a minha mente. Que é uma coisa que se a gente não realizar, você nem começa o processo. Obviamente, né, a mente faz parte já do nosso corpo sutil, mas nós demos tanta corda para ela, que parece que ela virou uma pessoa ganhando vida própria. E quando você começa a tentar controlar, ela não aceita de início, não. Tem essa coisa. Ela tá condicionada. Eu também me lembro, de novo em Teresópolis, outro exemplo de lá, no início do projeto, na chove bastante, Teresópolis, né? E a gente ainda estava arrumando lá o espaço. E quando chovia, descia muita terra lá de cima, né? E tinha um lago, a terra ia para o lago, e aí fazia umas frestas na terra, né? Que a água faz aquela... ou seja, então é complicado. Então, para você resolver aquilo, tem que plantar umas frestas, plantar grama, levantar um murinho, toda uma história. Na vida espiritual, a mesma coisa, a gente tem umas frestas. Nossos maus hábitos, é por ali que a coisa vai acontecer. Então a gente vai ter que fazer um processo de tampar aquele buraco, fazer é uma história. O controle da mente passa por toda uma reprogramação da vida, do comportamento, da história. Por isso que nós damos
importância, a alimentação, com quem nós nos associamos, a vários fatores. Até a limpeza física, o que nós assistimos, o que nós lemos, não tem como. Mas, no início, sermos observadores é interessante. E você observar e ver, olha só a mente desgramada. E ela é como uma criança. E quando o guerreiro Arjuna, no capítulo 6, fala para Krishna que a mente é turbulenta, ela é obstinada, ela é muito forte, e subjugá-la, segundo ele, né? É mais difícil do que parar o vento, ele fala. E Krishna fala, você tem razão. E aí Krishna fala, é difícil mesmo, mas Vairagena Chagrihate. Prática constante e desapego, ele fala. Processo. E tem uma palestra de Prabhupada que ele explica essa ideia do desapego da seguinte maneira. Ele fala, você tem que fazer pouco caso da sua mente. Ela vai reclamar. Né? Tipo assim, vamos supor, eu já entendi que eu não posso querer o mal de ninguém. Mas é começo, aí a mente, tem inveja de alguém. Deixa pra lá, não é você. Você não é a mente. Ou mesmo luxúria, não sou isso. Eu sou mal, não tem nada a ver com isso. Aí você vai fazendo pouco caso, ela desiste. Ela começa. Porque você não pode dar corda, não pode ter coisas que não pode mexer, que o cheiro piora, né? Nem toca, né? Deixa ela. E segue o jogo, segue o processo. E com o tempo, a própria mente ela vai começar a se tornar uma aliada, porque, como eu disse, ela tem que ser conquistada. Então, quando nós tentamos controlar a mente, baseados nas instruções da Bhagavad Gita, a gente entende que, além de você fazer a sua parte, você depende da graça divina, senão não vai conseguir. Então, pelo menos, sendo também consciente de Krishna, a gente já está praticando um processo que Krishna deu, isso já alivia o peso de você achar o cara que está controlando, e você o tempo todo está chamando por Krishna. O canto do mantra é isso, né? Não é só um processo mecânico de controlar a mente, mas é também um pedido de misericórdia, né? De estar invocando a proteção divina. Então nós temos que entender qual é exatamente a situação. A situação é a seguinte: nós temos basicamente 3 ferramentas. Uma é um conjunto de ferramentas que são os sentidos, né? Depois temos a mente e temos a inteligência. Então a mente é o ponto central do yoga. A mente, se ela estiver purificada e controlada, as coisas vão funcionar. E a mente tem 3 funções: pensar, sentir e desejar. E a mente, se a gente parar para analisar, ela não tem contato com esse mundo diretamente. Ela depende dos sentidos. A mente é algo místico, né? Não dá nem para definir direito. Então ela depende dos sentidos. Então os sentidos trazem as informações para a mente. E aí a mente vai processar aquelas informações na forma de sentir, pensar e desejar. Então, se o tempo todo a gente só traz, se nossos sentidos só buscam informações e parafernálias mundanas, não resta outra opção para ela a não ser sentir, pensar e desejar de forma mundana. Então o processo, por isso que eu disse, começa com discernimento. E aí o que acontece? A inteligência vai começar a pegar os sentidos e fazer com que eles entrem em contato com novos valores. Vou ler Bhagavad Gita, vou cantar o santo nome, vou me associar com as pessoas certas, vou ajustar minha alimentação. Aí começa a vir informações novas para a mente, aí a mente também começa a processar coisas positivas. Não é uma guerra com a mente, é uma reprogramação que depende de você trazer elementos novos. Então, por isso que o discernimento é extremamente importante. Você tem que tem que dar munição para a sua mente começar a funcionar e cumprir com o papel dela, porque Bhagavad Gita diz que ninguém pode te ajudar mais, nem tanto quanto, nem mais do que a sua própria mente. A mente é muito importante. Assim como ninguém pode te prejudicar tanto quanto, nem mais do que a sua própria mente, se ela estiver descontrolada. Então nós temos que dar uma atenção muito grande para a mente. E a mente
mente, ela também quer controlar e tem as expectativas, várias questões emocionais, né? E também a lamentação, a vitimização, é tudo uma loucura. A mente é um problema. Por isso que, por exemplo, a lamentação é uma das piores doenças, e ela tem várias facetas, a lamentação. E ela é a causa da ansiedade, ela é a causa... Porque a lamentação também vem por querer controlar, você não consegue, todo um pacote bem complexo. Então, o processo mais eficiente para essa era, qual é? É cantar o nome de Deus, porque cantar é celebrar. E celebração é o antídoto para a lamentação. É exatamente o contrário. É o remédio, né? Então, quando a gente começa a glorificar, a celebrar, a louvar, você começa a transformar a sua mente. E desde o início a gente vê que é com a bênção de Cristo. Obviamente, como você falou, às vezes a gente vai esquecer disso. Aí depois Cristo dá uma mostrada. Se perde o controle, você não, Cristo. É contigo mesmo. Desculpa aí. Vou reconhecer, né? Mas é isso, no começo a gente vai ter esse problema. Pelo menos a gente tem que tentar. E a gente vai escorregar, o ego, né? É perigoso. Você, assim, na vida espiritual, você vai entrando no que a gente chamou do modo da bondade, né? Começa a expandir sua consciência, a se relacionar com esse mundo de uma forma mais... E o modo da bondade tem exatamente esse problema que você falou. O modo da bondade, ele é muito bom, mas ele dá essa sensação de que você é o cara, que você é superior, que você tem a manha de controlar, que você se alimenta melhor que os outros, que você... Entendeu? Então, o modo da bondade, sem consciência de Deus, não resolve. Mas consciência de Deus, sem o modo da bondade, também não funciona. Então, a combinação é a bondade com consciência de Deus. Exato. Nesse processo de querer, já que se tem discernimento, certas coisas que você já tem perfeita noção que te alimentam e te despotencializam, consegue fazer isso. Né? Controlar a mente nem sempre é feito com sucesso. Eles conseguem encaminhar para o lugar do positivo. E como você identificar com esse lugar da frustração? Esse sucesso controlar e acabar se emburacando. Né? Não, definitivamente, quando a gente está tentando mesmo, e mesmo que a gente não tenha sucesso total, porque isso é que vai acontecer, a gente sente um resultado ali. Uma coisa é você tentar e às vezes não conseguir, e outra coisa muito diferente é a gente nem tentar, né? Aí não funciona. Então essa coisa de você tentar e às vezes conseguir, tem que continuar tentando. Faz parte. Morra tentando. Morra tentando. Senão não tem jeito, é isso mesmo. E a gente vai vendo que, poxa, eu tentei de um jeito, mas pensando bem, eu estava com algum interesse pessoal, estava com alguma expectativa, você começa a ajustar, né? E é um processo mesmo de tapar as frestas, de botar grama, levantar o murinho. Então, tem que esperar a chuva vir para ver se o que a gente já fez funcionou, né? Aí você vê, não, falta arrumar aqui e ali, é uma constante o tempo todo, né? Porque também nunca acaba isso, tem esse detalhe. Porque quando você relaxa, a mente é terrível, né? A mente é como o Chuck, lembra? No final do filme, que ele abre o olho, tipo, vai ter mais um, vou voltar, né? A mente não é aquela, legal, virei raro, agora tranquilo. Se dá uma relaxada, ela... Chuck, legal. Então tem que estar sempre ali humilde e praticando a austeridade mesmo, né? Mas dá um prazer sentir que a gente está tentando e estamos conseguindo. Porque é um fato, você olha para trás e fala, pô, tudo bem, né? Olha para frente, tem tanta coisa para avançar. Mas também a gente olha para trás, né, Marra, para ver, pô, deixei um monte de coisa já, né? Também não dá para a gente só ficar falsamente humilde, e aí nossa autoestima vai lá para baixo. Não, peraí, o copo está quase cheio. O copo não está quase vazio.
Lógico que sempre, vamos sempre reagir. Nosso Guru diz o seguinte: aquilo que não cresce, apodrece. Não dá para querer manter só, tem que estar sempre, senão apodrece. Em cima dessa pergunta dele, bem interessante, tem um aspecto também que os devotos, a gente sempre está assim, fixo na compreensão da rendição, Sharanagati, né? A gente está sempre rendindo, sabendo das dificuldades que nós temos em controlar a mente. Então a gente sempre está tentando buscar um auxílio superior para poder segurar as rédeas da situação, entendeu? E até aquele verso, né? Sarvapari, Viri, Mukanta, Paratena, Nirvanam, Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti, exatamente que o devoto ele coloca os seus sentidos a serviço do controlador dos sentidos. Em última análise, a gente pede a Deus que, por favor, nos auxilie para que a gente possa controlar os nossos sentidos, entendeu? É um aspecto muito interessante. Esse ponto que ele colocou desse verso é exatamente essa resposta, né? Que a primeira coisa é colocar os sentidos em contato. Não dá para querer controlar a mente sem isso. Mesmo nós, enquanto devotos, né, tem devotos de 10, 20, 30, 40 anos, né, tem momentos que você sente que não está tão bem. Se você parar para fazer uma análise, você vai ver, não estou usando meus sentidos. Então, quando você não ocupa seus sentidos, a mente, ela fica mais. Então, essa ocupação constante, ela traz uma proteção espiritual. Os sentidos com coisas boas. Completamente. O ajuste, né? É um pequeno ajuste. A gente come, mas todo mundo come, só que você oferece o alimento, como alimento puro. Todo mundo gosta de cantar e você canta o santo nome. Não gosta de festa, nossas festas estão. Tudo está relacionado a um ajuste, né? Algo que edifique a nossa existência, não que dê um prazer assim, temporário, no dia seguinte acabou. Né? É uma mudança de paradigma total. Mas é o que ele falou, eu também mencionei isso, essa coisa de você cantar, né? Pedir ajuda. Né? Pedir para Krishna, me ajuda aí, porque sozinho não vai rolar. E Krishna também diz isso. Dê a mão para a parte. À medida que você faz sua parte, dá um passo, ele te dá 1000 na sua direção. Krishna está nos ajudando. E ele está nos ajudando também, já dando tudo isso aqui, não é só uma ajuda. Isso já é uma ajuda. Está aqui a guita, está aqui toda a facilidade. Né? E eu digo uma coisa, qual é o seu nome? Marcelo, uma coisa bem prática, que a gente vê isso. Cola com as pessoas certas. Colou com as pessoas certas, você vai embora. Eu conheci, todos nós já conhecemos, pessoas incríveis, que às vezes nos visitam, você conversa, é super inteligente, o cara brilhante, mas se o cara não colar, ele não vai sair do lugar. E às vezes é um cara que ele é fraquinho, não entende muito, mas ele cola, aí passou uns meses, o cara está super avançado. Né? O segredo é colar mesmo. Diga-me com quem andas. Diga-me quem WhatsAppei, que eu te direi quem é. Diga-me quem likeia. Tem jeito. Quando as pessoas perguntam, poxa, eu queria estar entusiasmado, Maharaj, o que eu faço? Cola em alguém entusiasmado. Eu queria ser mais humilde, cola em alguém mais humilde. Pô, queria aprender bem a me lamentar, cola com alguém assim. Bom nisso. Você vai ficar bom nisso. Cola. É só colar. Tem jeito. Ok? Mais alguma pergunta? Então é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Agora nós vamos cantar de novo, não é isso?